volta com Viver é Melhor, 1º de janeiro de 2021. Que 2021 nos traga saúde, paz, dias mais tranquilos, grandes oportunidades de vitória, é o que nós queremos. E é claro, tudo isso com a proteção de Jesus, o nosso Divino Mestre. Dia 1º de janeiro, aniversário também da nossa querida Legião da Boa Vontade, a nossa homenagem a todos os colaboradores e trabalhadores dessa instituição que há 71 anos luta por um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. E em 2020 não foi diferente. Diante desse desafio gigantesco que foi a pandemia do novo coronavírus, imediatamente a Legião da Boa Vontade se mobilizou em diversas ações de amparo aos mais necessitados. Entre as iniciativas, houve aí a entrega durante todos os meses das cestas de alimento, dos kits de higiene e de limpeza, fundamentais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, e também muitas cestas verdes. Diante da impossibilidade do atendimento presencial em suas unidades para a segurança dos seus atendidos, dos seus assistidos, a LBV garantiu que crianças, jovens, adultos, idosos tivessem uma alimentação de qualidade em seus lares. A gente vai falar agora, inclusive, sobre a importância dessa alimentação balanceada, de garantir que essas crianças, esses jovens, essa população continuem tendo acesso a frutas, a legumes, a verduras, a essas questões que são fundamentais para o bom desenvolvimento de suas vidas, da sua infância, da sua adolescência. Nós vamos conversar com mais um especialista. Quem bate o papo agora com a especialista convidada do nosso programa é o Rafael Guedes, também da nossa equipe da Boa Vontade TV do Rio de Janeiro, que traz aí todas as informações para a gente. E nesse final de ano, a Legião da Boa Vontade está entregando cestas de alimentos na campanha tradicional do Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. E para aproveitar também, aqui no programa Viver é Melhor, esclarecer sobre as propriedades nutritivas que compõem os alimentos de uma cesta, inclusive as cestas verdes, Isso vai variar um pouco também, segundo o Guia Alimentar, segundo as tradições culturais de cada região do nosso Brasil. Nós tivemos aqui a grata satisfação de receber, está recebendo nesse exato momento, a nutricionista clínica funcional, Aline Monteiro, especialista em terapia nutricional, enteral e parenteral, pós-graduada em fitoterapia e nutrição clínica funcional e também acupunturista. Seja bem-vinda à Super Rede Boa Vontade de Comunicação, ao programa Viver é Melhor. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar participando desse programa e poder passar um pouco para a população brasileira, um pouco dos meus conhecimentos. E o objetivo aqui é sempre estar ajudando, Verdade, Aline. A importância do guia alimentar na orientação da alimentação da nossa população brasileira. Sim, você até mencionou sobre o guia alimentar. Então, isso é muito importante. Nós temos o guia alimentar para a população brasileira, que tem o objetivo de promover a saúde, uma boa alimentação, quais os alimentos, que tipo de preparação deve ser feita com os alimentos para a promoção da saúde, tá? Então, os benefícios das frutas, legumes e verduras são inúmeros. Então, eles têm na composição muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitos antioxidantes, que têm o objetivo de prevenir o aparecimento de algumas doenças, principalmente o diabetes, a obesidade, alguns tipos de câncer, as doenças cardiovasculares. E existem vários estudos publicados, científicos, mostrando que quanto maior o consumo desses alimentos, menor a incidência dessas doenças. Então, é importante que sejam consumidos, principalmente de forma in natura, para que a gente consiga ter a concentração desses nutrientes em maior concentração. Então, quanto maior a variedade do consumo desses alimentos, principalmente na época, na estação de cada um deles, que ali a gente tem uma concentração maior e uma melhor biodisponibilidade desses nutrientes. Sempre que possível, um prato bem colorido, então isso faz com que a gente consiga consumir os nutrientes numa quantidade adequada. Bom, então a gente está falando aqui de um prato colorido, A gente está falando de um prato nutritivo. Estamos falando de refeições que contêm, não é verdade, Aline, frutas, legumes, verduras.
São recomendações, inclusive, da própria Organização Mundial da Saúde e do Guia Alimentar, não é isso? Exatamente. Tem as concentrações adequadas, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza em torno de 400 gramas desses alimentos, legumes, verduras e frutas, que sejam consumidos diariamente. Enquanto que o Guia Alimentar propõe já 3 porções de legumes e verduras por dia, 3 porções ou mais de frutas. Então, para você ver a importância do consumo diário desses alimentos. E os benefícios do típico prato brasileiro, Aline? O arroz e o feijão, essa combinação que é raiz nossa brasileira, né? Por que não podemos ficar sem essa combinação? É uma combinação perfeita, tá? A questão é que acabam colocando algumas carnes salgadas, então acaba virando feijoada, então isso acaba prejudicando o nosso organismo. Mas quando a gente fala do arroz e do feijão em si, né, eles têm uma combinação perfeita. Por quê? Além de ter bastante fibra, eles têm uma composição ali que um auxilia o outro quando a gente pensa no consumo de uma proteína de alto valor biológico. Como que isso funciona? Então, eles têm quantidade de aminoácidos. E a cadeia de aminoácidos forma uma proteína. A proteína é importante para o crescimento, né, para combater aí a desnutrição. Então, o arroz, ele tem uma deficiência num aminoácido, que é chamado lisina, enquanto que no feijão tem uma concentração maior dessa lisina. Quando a gente fala do feijão, ele não tem um tipo de aminoácido, que é a metionina, mas que tem grande concentração no arroz. Então, quando a gente faz a associação desses 2 alimentos no nosso prato, arroz e feijão, a gente consegue, né, equilibrar essas concentrações desses aminoácidos e, dessa forma, a composição de uma proteína é de alto valor biológico. E para falar de um alimento que é uma herança indígena, a mandioca. Vamos falar um pouco da propriedade da mandioca, quem quer aí, nesse período aí do mês de janeiro, de fevereiro, início de 2021, investir nesse alimento que vai encontrar de propriedade nutritiva nele. A mandioca ela é uma raiz, um tubérculo, tem bastante complexo B. É importante também, né, ser utilizado para aumentar a saciedade. Então, ele tira um pouco a fome. É muito utilizado também em pessoas que fazem atividade física, em atletas, né, por ter um tipo de carboidrato adequado para o crescimento muscular. Ele não dá aquele pico de glicemia como tem na batata inglesa. Então, pode ser utilizado também em dietas de emagrecimento e dando saciedade. Então, hoje em dia, a gente tem muita tapioca que é utilizado. Então, normalmente, eu acabo indicando o acréscimo de algumas fibras junto com a tapioca, para você conseguir evitar esse pico de glicemia, né, no sangue, evitar aí a insulina. Então, ele é uma boa combinação. As raízes, elas têm umas propriedades energéticas, é rica em carboidrato e complexo B, bastante interessante. Vamos agora, nessa viagem nutritiva pelo Brasil, dar uma passadinha pela região sudeste. É muito comum em São Paulo e Minas Gerais o abacate. Aqui no Rio de Janeiro também o pessoal faz muito uso da chamada vitamina de abacate. Se fala que o abacate tem uma certa gordura. É uma gordura boa, Aline? Então, o abacate ele é muito utilizado na região sudeste, principalmente que você falou, São Paulo e Minas Gerais, e essas 2 regiões são responsáveis por cerca de 2/3 do total da produção do abacate no Brasil. E ele é uma fruta que ele é riquíssimo em gordura, mas é uma gordura boa. A gente chama de gordura monoinsaturada. E tem também uma presença de uma substância chamada beta-citosterol, que ela é super indicada para o controle do colesterol. Então, ela é indicada para melhorar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. Então, normalmente pode ser utilizado em forma de guacamole, que é uma comida típica aí do México, mas que normalmente se utiliza muito. Eu, pelo menos, fiz ontem para mim, né, um guacamole. Pode ser utilizada em vitaminas, pode ser utilizada com limão, em sobremesas também, né? Normalmente, a sobremesa vegana, quando você bate o abacate com melado e cacau, fica uma mousse maravilhosa. Fica aí uma dica, uma receita aí com abacate, que nem parece que está comendo abacate. E super saudável.
Vamos para a região amazônica, Aline? Vamos sim. Onde o açaí é o queridinho, né, do pessoal lá da região amazônica. O açaí que não é originário dessa região, digamos assim, é muito famoso nessa região, mas que em outras partes também do país se tem o costume de consumi-lo. Quais são os benefícios dele? Exatamente. No verão chegando, seria uma boa opção, né? Mas evitar aí o excesso de açúcar, né? Então, quando a gente fala do açaí, a gente fala da fruta em si, tá? Então, o açaí, ele é riquíssimo em substâncias que são anti-inflamatórias. Elas são chamadas de antocianidinas e proantocianidinas, que dão aquela cor arroxeada no açaí. Então, a propriedade, quando a gente fala de açaí, a gente fala antioxidante e anti-inflamatória. E o que significa isso para o nosso organismo? Significa que consegue diminuir, prevenir o aparecimento de doenças, que normalmente as doenças ocorrem quando a gente tem um sistema do nosso organismo mais inflamado. Então, é uma forma de reduzir essa inflamação. Vários estudos vêm mostrando a utilização do consumo desse açaí com a redução do aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, para quem tem uma genética não muito favorável em relação às doenças do coração, seria um tipo de alimento indicado para consumo aí ao longo dos dias. Agora, partindo para a região sul do Brasil, nós temos a cultura alimentar da sardinha. O que a gente pode falar desse consumo? O que vem a beneficiar o nosso organismo? A sardinha é um peixe excelente, que poucas pessoas dão valor, né? Por ser um peixe mais barato, então às vezes acham que não tem tanto benefício assim. Pelo contrário, a sardinha, por ser um peixe de porte pequeno, ela acaba tendo uma concentração menor de toxinas como os outros peixes. Além disso, a sardinha ela tem uma concentração de ômega 3 muito maior do que o salmão e o atum. Olha que interessante. Mas interessante é não fazer ela frita, porque aí a gente vai estar ali, né, já alterando as nossas artérias devido à gordura ruim. Então, pode-se fazer assada, por exemplo. Então, além dela ter concentrações menores de metais tóxicos, além dela ter uma concentração maior de ômega 3, que tem o objetivo de levar uma ação anti-inflamatória para o nosso organismo. Então, ela é indicada muito, né, para a prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes também. Ela também é rica em coenzima Q10, que é uma substância que ela normalmente atua na nossa mitocôndria, melhorando a parte da nossa energia, tá? Além dela ter vitamina B12 também, que a B12 ela é muito utilizada pelo nosso organismo, pelo nosso sistema nervoso central, então previne as doenças neurológicas, previne demência, Alzheimer, então por isso que é importante a dosagem de B12, né, para a gente realmente prevenir essas doenças, tá? Vários estudos mostram que quanto menor a concentração de vitamina B12, maior as chances do aparecimento dessas doenças neurológicas. E como também tem a presença da vitamina D de dado, ou seja, a vitamina D, né, muito importante para a imunidade, a vitamina D também é muito importante para prevenir doenças da parte óssea, como a osteoporose, por exemplo. Então, olha só quantos benefícios da sardinha. Bom, e agora, para finalizar essa nossa viagem nutritiva pelo Brasil, conhecendo alguns alimentos que fazem parte do cotidiano do brasileiro, nós estamos agora dando uma passadinha pelo Rio Grande do Norte. E a graviola é famosa por lá. O que a gente pode falar desse alimento? A graviola, ela tem alguns benefícios, como para dietas de baixas calorias, para quem quer perder peso e para quem é diabético. Por quê? Porque é uma fruta que tem baixa concentração de carboidrato, poucas calorias. Então, ela pode ser utilizada de uma forma com não tanta restrição. Tá? Além de ter vitaminas do complexo B, como B1, B2, B6, e a presença de fibras, que tem uma alta concentração nessa fruta, ela gera essa saciedade, né? Ou seja, diminui aquela fome que a gente tem, como também ela melhora também a questão da função intestinal, tá? É isso que é a graviola. Você pode se utilizar em suco, pode ser utilizado em smoothies, ou comer ela in natura mesmo, né? Pode utilizar as folhas dela para fazer chá. Então, a gente tem aí a graviola como uma excelente opção
para quem quer emagrecer e para quem é diabético, para ter o controle da glicemia. Ok, Aline Monteiro, nutricionista clínica funcional, especialista em terapia nutricional enteral e parenteral e pós-graduada em fitoterapia e nutrição clínica funcional e também acupunturista. Nossa convidada dessa tarde é a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, aqui comprometida com um 2021 também de práticas alimentares mais saudáveis. Sem dúvida, isso vai repercutir muito bem na nossa saúde, na melhoria da nossa qualidade de vida. Basta a gente firmar essa consciência e prestar atenção nessas orientações. Aline, obrigado mesmo pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigada, um abraço. Foi um prazer participar dessa entrevista. Espero poder ter colaborado um pouco com os nossos ouvintes. Obrigada, uma boa tarde. Sem dúvida, contribuiu. Boa tarde. Muito obrigada, Aline, trazendo essas informações importantíssimas, e o Rafael Guedes, da nossa equipe do Rio de Janeiro, trazendo a entrevista com esses pontos importantes, além dessas recomendações nutricionais, falando sobre a questão regional, que envolve também, impacta a alimentação da população, pontos inclusive considerados dentro do trabalho desenvolvido pela Legião da Boa Vontade, que você acompanha aqui durante toda a programação, na prestação de contas que o programa Boa Vontade com Paiva Neto faz para você.